O que é e como cocriar a realidade? Fique comigo aqui até o final que você vai entender do que se trata, como fazer, quais são os principais erros e quais são as limitações da cocriação da realidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é um canal sobre a liberdade e aqui eu já estou dando uma boa dica do que se trata o tema desse vídeo. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, porque se você se interessa por liberdade, você certamente vai querer saber de tudo que eu tenho para falar por aqui. Eu sou Cruno, um filósofo nômade, e estou falando de Pirinópolis, Goiás. E esse é um lugar muito significativo, inclusive no que diz respeito ao assunto desse vídeo, pois há 6 anos atrás eu estive aqui e a vida que eu estou vivendo hoje eu mentalizei lá atrás. Se vamos falar de cocriação da realidade, em primeiro lugar a gente precisa definir o que é a realidade. E para isso eu vou me basear em diversas fontes, entre elas o cristianismo, que é, digamos, o principal paradigma da nossa sociedade, mas também do judaísmo, do hermetismo, de filosofias védicas, do hinduísmo, do budismo, taoísmo e, claro, da própria ciência. O todo é tudo aquilo que existe, tudo aquilo que já existiu e tudo aquilo que ainda vai existir. O judaísmo e o hermetismo, filosofias antigas do Egito, andam de mãos dadas quando afirmam que Deus é tudo o que existe. Deus seria então o Criador, a fonte divina de tudo aquilo que existe, mas também a própria criação, a própria realidade. Então, simplificando, a realidade é a criação, que, do nosso ponto de vista, está ainda em desenvolvimento, em um processo de criação. Não é algo pronto, é algo que ainda está sendo. Reforçando, do nosso ponto de vista, porque do ponto de vista de Deus, que é tudo o que foi e o que há de ser, já é, inclusive, tudo o que já aconteceu e todas as possibilidades que poderiam ter acontecido, assim como tudo o que há de acontecer e todas as possibilidades que podem acontecer a partir daqui. E dentro do campo da ciência, a física quântica estuda a realidade em proporções muito pequenas, que vão além da nossa concepção de tempo e espaço. Você já deve ter ouvido falar do experimento do gato de Schrödinger, ou Schrödinger, o gato dentro da caixa que está vivo e morto ao mesmo tempo, até que você vai lá e confira isso. A realidade apenas se torna realidade a partir do momento em que há um observador. E isso é muito importante para o raciocínio que a gente está construindo aqui. Então, marque isso. Observador. Quem é o observador? Então, uma das camadas da realidade é esse universo sensível que nós podemos sentir, nós podemos cheirar, nós podemos ver, nós podemos ouvir. Mas essa é apenas uma das camadas da realidade. E se está parecendo muita coisa, é porque é muita coisa mesmo. Mas eu te garanto, fica até o final que vai valer a pena. E algo que tanto o hermetismo egípcio-grego quanto a própria ciência confirmam é a ideia de que tudo aquilo que existe é vibração. Tudo é algo que está vibrando em uma determinada frequência. E isso inclui eu, você, todas as plantas, todas as formas de vida. E o nosso corpo, que é, digamos assim, o nosso veículo de experiência, ele tem limitações. Ele não consegue, por exemplo, ouvir notas abaixo de 20 Hz, assim como pouquíssimas pessoas conseguem ouvir notas acima de 20.000 Hz. Assim como frequências mais altas são frequências de luz, de cor, as quais nós também não conseguimos experienciar todas elas. E aquilo que vibra em frequências muito baixas é sólido. O hermetismo afirma que a realidade é composta de planos. O plano dos minerais, o plano dos vegetais, o plano dos animais irracionais, o plano dos animais racionais, o plano dos seres humanos. E aqui, quando digo ser humano, não estou falando do Homo sapiens, estou falando do ser senciente, consciente. Um dos fatores mais importantes agora, Maya, ou se você preferir, a Matrix. A Matrix não é um sistema de computador. Talvez
não da forma que nós entendamos computador. Afinal, a ciência considera como possível a teoria da simulação, que diz que a nossa realidade é uma simulação criada dentro de um computador por inteligências muito mais avançadas do que a nossa. E bom, talvez essa seja uma forma de você interpretar Deus. A Matrix seria o tecido que compõe a realidade material que nós vivenciamos. As tradições do hinduísmo dizem que existe uma deusa chamada de Maya. E essa deusa nos engana, ela cria um véu que cobre os nossos olhos para que nós acreditemos que nós vivemos nessa realidade, mas essa realidade não é real, é uma grande ilusão. E o objetivo de Maya, ou seja, da Matrix, é nos fazer acreditar que isso tudo que nós vivemos é real, quando na verdade não é. E principalmente devido aos filmes da franquia Matrix, nós vemos essa ilusão, ou até mesmo a deusa Maya, como algo ruim, mas não é. Pensa nela como um monitor que está cuidando de algumas crianças e bota essas crianças para brincar. E a brincadeira é de que quando você descobre a natureza da brincadeira, você ganhou a brincadeira. Só que nada disso é real. As crianças não sabem disso. Mas isso não torna ela má. E a própria realidade não é má. E como ela funciona afinal? Fazendo você acreditar que é real. E para te convencer disso, a realidade apresenta argumentos que vão reforçar as suas crenças. A realidade então vai mostrar aquilo que você já espera que ela mostre. Se você está aqui, provavelmente é porque você se interessa por autodesenvolvimento. E muito provavelmente até aqui você já teve algumas quebras de expectativas. E essas quebras de expectativas sempre foram impactantes, meio que fazendo tremer toda a sua noção de realidade. E é disso que se trata. Maya basicamente é uma força de coesão que unifica a expectativa de todas as formas de vida, de forma com que todas as formas de vida continuem, de certa forma, presas dentro dessa realidade, acreditando que é real. E é aqui que você entra. Vamos finalmente entrar em cocriação. A mecânica quântica afirma que as possibilidades quânticas apenas são colapsadas em realidade diante do olhar do observador. Aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, quem é o observador? Todos nós somos observadores. E não só nós seres humanos, todas as formas de vida, animal, vegetal, mineral e aquelas que nós não conseguimos nem interpretar como vida. Tudo aquilo que existe dentro do campo material é um observador da realidade. E a realidade vai se construindo, milésimos de segundo por milésimos de segundo, diante da observação de todos os observadores. E cada observador é um co-criador da realidade. Mas isso não quer dizer que todos são co-criadores ativos da realidade. Porque se você está preso dentro da ilusão, acreditando em tudo que você vê na sua frente como real, você na verdade está sendo passivo. Você está apenas respondendo à camada de causas e consequências do passado e está co-criando a realidade de acordo com o que já passou e não fazendo nada novo, não criando a realidade que você deseja. Portanto, aqui nós já sabemos que a cocriação da realidade depende das suas crenças. Então, se você já ouviu falar que as suas crenças limitantes criam a sua realidade limitante, é disso que se trata. Porque se você acredita, por exemplo, que você é uma pessoa vítima das circunstâncias, fraca e com impossibilidade de ter sucesso na sua vida, tudo que acontece ao seu redor vão ser argumentos a favor dessas crenças que você já tem. Inclusive a palavra de outras pessoas, inclusive os acontecimentos que vão reforçar essas suas crenças. E o que dá motor, o que dá força à cocriação é os sentimentos. Digamos que você tem uma crença limitante que faz você ter medo da realidade. E quanto mais medo você tem da realidade, mais a realidade te apresenta argumentos de que os seus medos têm fundamento.
Quanto maior a intensidade e a frequência desse sentimento, mais ele tende a se perpetuar. O sentimento de maior frequência é a gratidão. Então, pessoas que são gratas à vida que têm, geralmente recebem argumentos, recebem comprovações de que sua vida tem todos os motivos para que ela seja grata. Então, se você deseja co-criar a sua realidade de forma ativa, você precisa ter muita consciência das suas crenças, porque elas vão definitivamente moldar os seus pensamentos, e os seus pensamentos vão moldar os seus sentimentos, que vão moldar as suas ações vão certamente moldar a realidade ao seu redor. E um exercício prático para isso é a meditação, porque através da meditação você vai tomando aos poucos, dia após dia, consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e, com o passar do tempo, das suas crenças. E quando você vai adquirindo conhecimento das suas crenças, você consegue finalmente modular essas crenças. Se você acredita que você é fraco, você pode modular essa crença, afirmando, mesmo que hoje você não acredita, mas se você permanecer afirmando, dia após dia, que você é uma pessoa forte, que você é corajoso ou corajosa, que você é uma pessoa determinada, proativa, você vai modulando os seus sentimentos. E nisso a ciência concorda. Inclusive é disso que se trata, o famoso efeito placebo, onde apenas tomando um remédio, que não é um remédio de verdade, ele de forma material e física não tem nenhum poder de cura no seu corpo, mas a partir do momento em que você acredita que ele pode, isso já gera um efeito de cura no seu próprio corpo. E esse efeito é comprovado cientificamente, assim como o efeito nocebo, que é o oposto disso. Se você tomar uma pílula de farinha e alguém te convencer que aquilo é veneno, existe uma chance real de você acabar adoecendo, de seu sistema imunológico ser prejudicado por isso. Eu vi uma matéria recentemente que diz que se você for exposto a uma notícia ruim, a uma tragédia e coisas do tipo, isso afeta negativamente a imunidade do seu corpo. Então imagina você, por exemplo, ter acesso a notícias e desastres e desgraça o dia inteiro, todos os dias. Isso afeta a sua saúde, afeta o seu corpo, afeta os seus sentimentos, afeta as suas crenças e, naturalmente, a sua realidade. Talvez você já tenha ouvido falar da lei da atração, que diz que você tem que ficar desejando e almejando e mentalizando frequentemente aquilo que você deseja. Mas eu te garanto, de nada adianta se você não conseguir acreditar nisso. E é nesse momento que você precisa ter muita clareza daquilo que você acredita, daquilo que você não acredita, daquilo principalmente que você deseja. Você precisa ter clareza se o que você deseja é compatível com o que você acredita. Porque se não for, você precisa mexer nisso aí, para que seja. E o universo Maia funciona de forma bem dinâmica, digamos assim. Quando você decide mudar, quando você toma a decisão consciente de mudar, você terá desafios, pois Maia deseja que você continue onde você já está. Se você decide emagrecer e começar uma dieta, fazer exercício físico, a sua realidade vai apresentar algumas barreiras, pois você ainda não acredita totalmente nessa mudança e você terá desafios para que você de fato acredite. Você vai ter indisposição. Pode ser que aconteçam coisas na sua vida para que você desista. Se você decide, por exemplo, fazer uma dieta e parar de comer doce, pode ter certeza que vão aparecer muitos doces na sua vida, pelo menos no começo, para que você permaneça naquele lugar que você estava antes. E lembrando, não é porque Maia ou a Matrix seja má, não. É porque você precisa passar por esses desafios para você ir para o próximo nível. Imagina se o pensamento, se o desejo de todo mundo se tornasse realidade assim, na hora, num passe de mágica. Ia ser um caos. Então, retomando, você precisa ter clareza das suas crenças, você precisa ter clareza dos seus sentimentos, você precisa ter clareza dos seus desejos, inclusive, de preferência, ter muita clareza da origem dos seus desejos. Porque, por exemplo, se esses desejos não forem realmente seus, foram desejos implantados pelos seus pais, pelos seus amigos, pela sociedade, você vai ter problemas com isso, porque a sua própria essência, o seu verdadeiro eu, tem os seus próprios desejos. E se você não tem muita clareza disso,
você vai ter muitos conflitos. E nesse momento eu volto. Meditação vai te ajudar muito. É muito importante que você tenha discernimento. Discernimento daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, dos seus princípios, que você considera aceitável e inaceitável. Porque na cocriação da realidade, na realização dos seus sonhos, você terá muitos desafios e alguns desses desafios serão em relações com pessoas que você ama, em relações com pessoas que você tem por perto. E se você não tiver clareza dos seus limites, se você não tiver clareza dos seus princípios, você muito provavelmente vai ser influenciado ou influenciada de forma com que você tenha muito mais dificuldade e atrasos nessa cocriação ativa. E você precisa ter conhecimento. Há quem diz que conhecimento é liberdade, há quem diz que conhecimento é poder. Eu diria que ambas as afirmações são verdadeiras. E nisso entramos na única limitação da cocriação da realidade. A única limitação da cocriação da realidade é que aquilo que você deseja cocriar seja possível. E quando eu digo possível, não estou falando sobre o que as pessoas ao seu redor dizem que é possível ou não. Não estou falando sobre você acreditar que é possível ou não é possível você se tornar um milionário ou uma milionária, você ter um sucesso na sua carreira, você realizar os seus sonhos de se tornar um cantor famoso, de se tornar um artista, de se tornar professor, de ser um médico. O que eu digo sobre ser possível é estar dentro da lei, a lei que rege o universo. A única limitação para a cocriação da realidade é que aquilo que você quer cocriar esteja dentro das leis do universo. E é nisso que o conhecimento se torna primordial para você ter essa liberdade. E aqui eu te convido para se inscrever no canal, pois é exatamente sobre isso que eu vou tratar daqui para frente. Eu postarei vídeos exatamente para trazer clareza sobre as leis do universo. Então, me acompanhe daqui para frente. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter vindo até aqui.